Seguinte, se você é fã do filme da Barraca do Beijo, se você ama e você acha que você vai ficar muito ofendido por alguém não gostar desse filme, esse vídeo não é pra você. Eu nunca escondi de ninguém, nunca foi segredo aqui nesse canal, que eu não gosto muito da Barraca do Beijo. Só que eu nunca fiz propriamente um vídeo sobre isso, pra explicar o porquê ou pra ficar só reclamando mesmo. Na verdade é basicamente só isso que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou reclamar muito. Pega o seu almoço ou sua janta e veja como uma espécie de entretenimento uma mulher adulta reclamando de filme de adolescente. Eu queria pedir pra vocês um favor, que vocês me sigam lá no meu Instagram, porque eu queria atingir lá o mínimo de 10 mil seguidores pra ter aquela função do arrasta pra cima e me sentir blogueirinha. Então se você ainda não me segue no Instagram, me faz esse favor, e caso não seja inscrito, se inscreve aqui no canal. Mas vamos focar, como que vai ser? Como eu não tenho nenhum vídeo sobre o primeiro e o segundo filme, esse vídeo aqui vai ser sobre os 3 filmes, pra aproveitar que acabou, pelo menos eu espero que tenha acabado. Foi uma tortura sim, mas eu vi os 3 filmes e a gente vai fazer esse vídeo aqui sobre os 3. Em off aqui, ignora minha mão azul, é porque eu tava pintando o cabelo e não tinha luva. Aí eu achei que ia sair. Depois, assim, de me estressar muito com a história do filme, eu resolvi ir pesquisar pra descobrir, assim, quem foi que teve essa ideia incrível, assim, de fazer essa história. O Wikipedia dizia que o filme foi baseado em uma obra literária de uma garota chamada Beth Reckless, sei lá. Quem é escritora? Você me pergunta. Ela escreveu essa incrível obra literária quando ela tinha apenas 15 anos. Minha Nossa Senhora, essa menina publicou um livro com 15 anos? Não, ela postou essa história no Wattpad. Pois é, pra quem não sabe, o Wattpad é um site, é o tipo de lugar que nascem obras-primas, como por exemplo a franquia After. Splendid. Mas vamos entender as histórias dos filmes Barraca do Beijo 1, 2 e 3. Os 3 filmes funcionam com a mesma estrutura. Eles começam com a Elle, a protagonista, dando um resumo do que aconteceu até então pra gente iniciar a história. Só que como esse é o primeiro filme, ela decide que vai resumir a vida inteira dela. O interessante desses resumos que acontecem no início dos filmes é que 99% da informação ali entregue é de completa irrelevância. Então ela conta sobre como ela e o Lee, que é esse outro personagem, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo horário. E a mãe deles são melhores amigas. Então significa que elas engravidaram no mesmo período também. A história de Barraca do Beijo gira em torno então desses 2 melhores amigos, Lee e Elle. As únicas informações sobre esses 2 que vocês vão precisar para entender os 3 filmes são as seguintes. Eles são melhores amigos e eles têm uma lista de regras para essa amizade que eles criaram quando tinham apenas 6 anos. Por alguma razão, eles continuam dando importância para essa maldita dessa lista, basicamente até entrar na faculdade. A lista em si é um grande... A maioria das regras são coisas bobinhas, do tipo, se seu amigo comprar pra você um sorvete, você tem que perdoar ele. Não importa se ele, sei lá, cometeu um crime, não interessa. Se tá na lista, tem que respeitar. As únicas regras que realmente têm relevância, assim, na história, é a regra do número 9, que diz que você não pode namorar ou se relacionar com parentes do seu melhor amigo, e a regra de número 19, que diz que os melhores amigos devem ir juntos para a mesma faculdade, que no caso é a faculdade Berkeley. Essa regra 9 aí de que não pode namorar parente é completamente unilateral, porque a Elle, ela só tem um irmãozinho pequenininho que mal aparece na história, enquanto o Lee tem um irmão mais velho, muito do gostosinho, inteligente, bom no esporte, basicamente o pacote completo, ou no caso aqui 6 pacotes. Desculpa. O Lee então acaba crescendo como um garotinho frustrado porque o irmão dele costuma ser melhor do que ele em praticamente qualquer coisa. Então essa regra aí é basicamente para impedir que a Elle se relacione com o irmão dele. Então praticamente a história vai girar em torno desses 3 personagens. O nome do bonitão da vez é Noah. Ele é o típico personagem que garotinhas adolescentes acham o homem dos sonhos delas. Ele é lindo, alto, inteligente, bom nos esportes e um completo psicopata que persegue você e começa a tentar forçar você a fazer tudo o que ele quer, e se você não obedecer, ele vai te manipular e fazer você acreditar que você que é errada. Enfim, o homem dos sonhos. Pra poder justificar o fato de que até esse ponto da história o Noah nunca tinha se interessado pela Elle, eles vêm com essa conversinha de que o Noah tava longe no verão jogando futebol lá em algum tipo de clube. E nesse pequeno período de tempo, a Elle teve uma explosão hormonal que levou ela de uma garotinha para uma mulher, digamos assim, atraente. Mas, por conta da regra número 9, a Elle não dá bola para o Noah. E isso deixa ele completamente louco por ela. Porque é exatamente assim que as coisas funcionam, minhas amigas. Mas voltando pra história, a Elle tava se arrumando pra ir pra escola e ela acaba rasgando a calça do uniforme dela quando ela vai se abaixar. O que eu acho muito curioso, porque como essa calça aguentou até o momento sem rasgar, se ela rasgaria tão fácil assim. Mas longe de mim, como ela é obrigada a ir de uniforme, ela fica desesperada e ela
ela acaba decidindo ir com a única saia de uniforme que sobrou, que é uma que ela usava quando ela era praticamente uma criança. E o pai dela, por alguma razão, vendo isso, concorda que essa realmente é a melhor decisão a se tomar e deixa ela sair assim. Agora veja bem, eu não tô dizendo que ela escolheu uma roupa porque estava calor, não era nada demais, sei lá, parecia a perna. Eu estou dizendo que o pai dela deixou ela literalmente sair na rua com a bunda de fora, praticamente de calcinha. Uma garota menor de idade, pra ir pra escola. Ok, daí esse moleque nojento aí chega e dá um tapa na bunda dela, ele assedia ela. O Lee então tenta defender a amiga, falha miseravelmente, mas não tem problema nenhum, porque o príncipe encantado chega, parecendo aquele titã do Shingeki no Kyojin, e age como um completo alucinado. Mas tudo bem, porque ele tava lá pra defender os dois. Aí o diretor chega lá e leva geral pra detenção. Nesse momento a gente tem uma linda conversa entre o Noah e a Elle, onde ele se mostra, além de muito controlador, ele ainda fala o seguinte: usar uma saia dessa é provocação. mas não se preocupem porque ele dá uma consertadinha depois. Se acalmem, meninas. Ele é machista? É. Ele é babaca? Sim. Mas ele é tão gatinho. Olha a carinha que ele faz. Aí o diretor decide que vai punir a Elle pela saia curta. Segundo ele, por ter violado a norma do uniforme da escola. Sim, nessa escola, que literalmente na cena seguinte tem 3 alunas que não estão de uniforme e tá tudo bem. Complicado, né? Aí o filme decide que vai colocar 3 meninas na escola lá populares, nos moldes de meninas malvadas. Aí você pode pensar, a trama do filme vai girar em torno disso, afinal, dão muita atenção pra essas personagens, elas têm relevância na história, certo? Não. Elas estão ali só porque é um filme adolescente escrito por uma garota adolescente que quer colocar todos os ícones adolescentes que ela conseguiu imaginar em uma história só. Essas personagens têm 0 relevância na história. Elas só prestam pra no primeiro filme a gente ter uma noção de que o Noah é realmente o gostosão que todo mundo quer pegar. É só pra isso que elas prestam nessa história. Então, se elas, a Elle quer fazer alguma coisa pra ganhar uma grana ali. E o Lee tá louco pra beijar uma dessas meninas populares. Então eles chegam na conclusão de que é uma boa ideia fazer uma barraca do beijo. Nesse meio tempo, a gente descobre que o Noah tá ameaçando todo mundo na escola, todos os garotos, pra que ninguém dê em cima da Elle. Que romântico. Então a Elle decide que vai confrontar ele, do tipo: os dias em que você controlava a minha vida acabaram. E ele fica tipo: não. A gente vai ignorar o fato de que a Elle tentou ir num encontro com o cara que assediou ela, a gente vai. E finalmente chega a tal da barraca do beijo. Essa porcaria, ela existe por 2 razões bem simples. 1, pra justificar o nome do filme. 2, pra que a Elle e o Noah tenham o seu primeiro beijo. Só isso. Ah, sim, tem essa menina aí também que vira a namorada do Lee. Quem é ela, você me pergunta? Eu também não sei. Ela simplesmente aparece ali, já beijando o cara, aí eles saem e já são namorados, e a menina não tem fala, ela não tem relevância, ela não tem desenvolvimento. Ela tá lá. Deixa eu explicar pra vocês aqui o quão ridículo é a própria ideia da barraca do beijo. É uma parada que você paga pra beijar pessoas que você não sabe quem são. Você vai estar ou vendado beijando uma pessoa, ou você vai estar beijando alguém com quem você tem 0 intimidade e que você sabe que ela não sabe quem é você. E como se isso já não fosse uma visão do inferno, ainda existe uma fileira de pessoas assim. A proposta da Elle e do Lee eram pegar pessoas muito populares que todo mundo queria beijar, vendar essas pessoas e cobrar dos outros pra dar um beijinho nelas. Me lembra algum tipo de profissão. Cobrar pras pessoas poderem pegar você. Não sei, não lembro. E não é nem eles que estão cobrando. A Elle e o Lee que estão ganhando dinheiro pra caridade, fazendo essa intermediação. E como se isso já não fosse zoado também, a Elle ainda mente pra todo mundo dizendo que as OMG e o Noah aceitaram participar sem nem ter o consentimento deles ainda. Ou seja, ela tá literalmente usando eles pra arrecadar dinheiro, dizendo que as pessoas vão poder beijá-los sem que eles saibam. E a gente deveria supostamente gostar dessa menina, né? Ela é protagonista. Mas como Barraca do Beijo existe em um universo paralelo ao nosso, onde as pessoas são estranhas, elas aceitam participar dessa Barraca. Por causa da Barraca do Beijo, como eu falei, a Elle e o Noah dão o seu primeiro beijo. Então a Elle lembra dessa regra, que ela não podia pegar o irmão do amigo dela, e resolve contar pro Lee o que aconteceu, dizer que, não foi intenção. E ele reage de forma muito madura. Só não chega junto no meu irmão, ou nunca mais eu falo com você. Acontece que o Noah, ele tem um problema, na verdade muitos problemas, mas um específico é que ele é muito violento. Ele tem uma espécie de explosão de raiva que faz com que ele seja muito agressivo e, sei lá, viva se envolvendo em brigas. Mas nunca, jamais com a Elle. Com ela, ele nunca seria agressivo. Entra no carro, Ellie! Ok, o quê? Por favor,
Calma, galera, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Ele diz, por favor. Bom, o Noah se apaixona pela Elle porque ela é a única garota que não dá bola pra ele. A partir daí, o resto do filme é praticamente isso. Os dois namorando, enganando o Lee, tentando esconder tudo dele, até ele descobrir, ficar putinho, fazer cena, até eventualmente acabar perdoando a Elle e aceitando a relação dos dois no final. Como eu disse, a estrutura dos 3 filmes é a mesma. A Elle passa o filme inteiro preocupado com algo que ela poderia simplesmente resolver conversando com as pessoas, impondo certos limites, mas ela não faz isso pra no final a merda estourar no ventilador, ela conversar finalmente com todo mundo, tudo se resolver e ela perceber que era só ter conversado. E nos 3 filmes, ela sofre uma lobotomia, e ela esquece tudo que ela aprendeu na da história e ela faz e comete os mesmos erros nos 3 filmes. No segundo filme, o problema é o seguinte: o Noah foi pra Harvard. Por quê? Porque ele sempre Harvard. Por quê? A ela tá chateada porque eles estão tendo um relacionamento de distância e isso é um puta de um problema. É literalmente o primeiro semestre da escola dela e ela já está sofrendo muito com a relação à distância. Essa personagem, ela não suporta o mínimo do mínimo de desconforto e problema na vida dela. Ela disse que vai tentar lidar com a situação de uma forma adulta. E essa forma adulta que ela lida é ignorando completamente as mensagens e ligações do namorado dela. A trama desse filme consegue ser muito pior do que a do primeiro. Porque o Noah está em Harvard, a Elle tá carente e insegura. Sendo a bela garotinha egoísta e mimada que ela é, ela decide lidar com esses sentimentos flertando com o gostosão que foi estudar lá na escola dela. E eu não estou falando de uma garota que está numa relação de distância há 4 anos e não sabe como lidar com isso. Eu estou falando de apenas algumas semanas separada do namorado. Esse cara aí, ele é o Jacob dessa história. Como eu disse, é um filme de adolescente completo. Então vai rolar um triângulo amoroso, Jay? Você não subestime a barraca do beijo. Enquanto a Elle tá numa videochamada com o Noah, ela descobre que existe uma fêmea da espécie humana existindo no mesmo ambiente que o namorado dela. Então, isso já é o suficiente pra ela ficar completamente louca da cabeça dela. E é basicamente isso a trama desse filme. A Elle tá preocupada com o fato de que o namorado dela tem uma amiga e essa amiga tem uma xereca, e o jeito que ela decide lidar com essa situação é sendo uma completa de hipócrita e flertar com um cara que tá estudando na escola dela. Assim, tem outra coisa importante na história que é o seguinte: a lista de regras tem sempre que ter relevância na história por alguma razão, então eles decidem que a regra da vez que vai ser o problema é a regra 19. O Lee e a Elle prometeram ir pra Berkeley juntos, mas por ser completamente obcecada pelo Noah, ela quer estudar em Harvard, porque Harvard é uma escola incrível? Não, porque o Noah estuda lá. Sim, ela tá entre Berkeley e Harvard, e as razões dela querer escolher qualquer uma dessas 2 universidades é um homem ou outro homem. E como eu disse, ela é obcecada pelo Noah, ela quer ir pra Harvard, mas ela não quer ter que falar isso pro Lee e deixar ele chateadinho. Então ela prefere mentir, manipular, esconder a verdade de todos e segurar a situação até o limite possível, onde todo mundo sai absolutamente magoado. Todo filme é exatamente da mesma forma. E até então ela nem sabe que curso ela vai estudar em qualquer uma dessas universidades também. Então a Elle decide que vai tentar entrar em Harvard. Como ela consegue essa proeza, você me pergunta? Ela escreve uma redação. Eu não sei como funcionam as coisas nos Estados Unidos, mas eu acho que Harvard deve ter uma competição por vaga razoável. O suficiente pra você precisar mais do que um textinho bonito pra entrar. Mas, né, não tenho certeza. Essa menina de piercing aí, que ninguém sabe quem é e simplesmente aparece. Por alguma razão, ela decide mostrar pra ela o quão gostosão o novo aluno da escola é. Aí a imbecil liga o rádio, claro que ela liga, que é pra todo mundo da escola ouvir ela falando como ele é gostoso, e nossa, o que ela quer fazer, sendo que a garota namora, ela tem namorado e todo mundo sabe. E ela tá falando pra guria o quão gostoso é outro cara. Sem falar que, tipo assim, se fosse o cara falando dela desse jeito, seria muito escroto. Então, tipo, é inapropriado em todos os níveis possíveis essa cena. Mas como a Elle nasceu com a pepequinha dela abençoada pela lua, esse cara escuta isso e acha muito da hora e, tipo, cai aos pés dela completamente. Essa garota, ela não tem nenhuma qualidade específica. Ela não é muito inteligente, ela não é muito criativa, ela não é tão legal. Ela vive em função de homens na vida dela e, por alguma razão, os 2 caras mais gostosos que pisaram na escola são absolutamente obcecados e apaixonados por ela. O nome do Jacob da vez é
é Marco. Como eu disse, ela tá preocupada lá com a garota, que é amiga do namorado dela, e ela vai stalkear a menina, e ela é linda, ela é modelo, ela é inteligente, ela, tipo assim, é melhor do que ela em todos os aspectos possíveis. Aí, como a escritora é meio limitada pra gente achar que talvez esteja rolando algo entre o Noah e essa moça aí, que eu esqueci o nome, ela faz com que esses personagens ajam de forma muito estranha. Eles agem como se eles fossem literalmente namorados mesmo, na frente da Elle. Ela fala como se ela quisesse devorar o namorado da garota. E eles se conheceram, sei lá, há 15 dias. E você como adulto assistindo, você pensa, não tá rolando nada. Eles estão tentando demais jogar na minha cara que tá rolando algo. Com certeza não tá rolando nada. A Elle passa o filme inteiro chateadinha com o Noah e punindo ele de forma completamente hipócrita por fazer exatamente aquilo que ela faz. Então ela encontra um brinco lá no quarto do Noah e decide que não vai falar pra ele sobre isso e vai tirar todas as conclusões sozinha e ficar chateada, ficar brava e punir ele mesmo assim. E o Noah, sem saber de nada do que tava rolando, decide ir assistir um campeonato que ela tava participando junto com o Marco. E aí no final ela decide quebrar lá a tensão sexual que rola entre os dois o filme inteiro e taca ali o beijaço no cara, publicamente, na frente de todo mundo que conhece ela e sabe que ela namora. E olha só, o namorado dela tava lá assistindo tudo. Uma bela humilhação pública. Óbvio que o Noah fica bravo e quando ele tenta falar com ela sobre o assunto, tipo, tirar a satisfação, ela vira o jogo contra ele, pega o brinco e joga a cartada, tipo, pá, você conviveu com uma fêmea, então tá completamente justo. Eu traí você publicamente, na frente de todo mundo. Eu tô na razão aqui, eu sou a vítima. Curioso. Isso me faz lembrar algum tipo de tópico sobre relações tóxicas, tipo top 10 coisas que se seu namorado ou namorada faz, você está numa relação de merda. Ah, sim, também tem a figura, a namorada do Lee, que tá sofrendo o filme inteiro, porque a Elle e o Lee agem de forma completamente insensível para com ela. Eles continuam agindo como best friends inseparáveis, mesmo o Lee namorando. E é muito escroto, porque o Lee, ele não entra na relação da Elle com o Noah, e a Elle tira o tempo dela pra ficar com o namorado. O Lee é um insensível, não tira tempo pra ficar com a mina dele, não respeita ela. E a Elle é uma insensível do cara. Ela faz com que a namorada do cara senta no banco de trás. Ela toma toda a atenção dele quando os três estão juntos. Olha essa cena. Exactly. Oh, you know what? I think I'll head home. I'm just not feeling well. Olha a cara de que... o quê? Não consigo entender o que rolou. Nossa, gente, o que rolou? Tá que pariu, dança do... Ai, meu Deus. A menina joga na cara dela tudo que tá rolando umas 2 vezes e no final ela fica tipo, eu não consigo entender. Essa menina é incrível. Lembra do textinho que ela escreveu, a redação? Essa garota que não consegue entender um bagulho que é dito pra ela várias vezes durante a história, consegue ser aprovada tanto em Berkeley quanto em Harvard. Mas no final deu tudo certo, gente. O Noah acaba perdoando a ela, mesmo ela nunca pedindo desculpas. Aparentemente ele que estava errado na história. Eu pesquisei aqui, o nome da namorada do Lee é Rachel. Ela acaba se resolvendo eventualmente com o Lee e com a Elle. E então finalmente a gente vai pro último filme, Barraca do Beijo 3. O fato de você ter o contexto anterior e saber que eles já aprenderam sobre esses erros, e essa era basicamente a moral da história, e a protagonista volta a repetir exatamente as mesmas coisas. Perto do final do terceiro filme, eu já não queria mais um final feliz. A trama é a seguinte: a Elle foi aprovada em Berkeley, Harvard, e ela precisa decidir qual que é a faculdade que ela vai. Como eu disse, os critérios são homem X ou homem Y. Aí ela fica boa parte do filme desligando na cara e ignorando as ligações das universidades que precisam saber se ela vai ou não querer a vaga, porque caso ela não queira, eles precisam passar pra uma outra pessoa que realmente quer estudar, que não tá indo pra faculdade pra agradar macho. Então, além de todos os vacilos dela, ela ainda fica segurando vaga de 2 pessoas em 2 das melhores faculdades. Na vida real, eles iam no máximo ligar 2 vezes pra essa menina, não atendeu, passa a vaga pro próximo. Aí como que a Elle lida com essa situação? Ela faz exatamente o que a Elle faria. Mente, manipula, engana. Ela fala pros dois que ela tá na lista de espera de ambas as faculdades, sendo que ela foi aprovada. Pra que quando ela decidisse pra qual ela iria, ela meteu o louco dizendo assim, nessa aqui eu saí da lista de espera, na outra não, então não tem o que fazer. Bom, os pais dos irmãos lá, eles decidem que vão vender a casa de praia, que é onde eles passam as férias de verão, basicamente desde que eles nasceram. E é claro que isso chateia a galera, né? Eles têm um apego emocional naquela casa. Então eles decidem que vão passar o último verão deles lá e aproveitar o máximo possível. E olha só que coisa incrível, a Elle encontra outra lista
que eles fizeram quando eles eram crianças, porque aparentemente eles tinham algum tipo de vício nisso. E essa era uma lista de coisas incríveis que eles gostariam de fazer no verão antes de entrar na faculdade. Só que esse é o último verão antes da faculdade. Olha só que coincidência. E a ela acaba decidindo entrar em Harvard, o que deixa o Lee chateado, mesmo assim. Mesmo que na prática ele ache que ela não conseguiu entrar em Berkeley, ele ainda fica muito bravo com o fato de que ela vai pra outra universidade que não a que eles decidiram ir quando eles tinham 6 anos. Tipo, a namorada do Lee, ela vai estudar literalmente do outro lado do país. Mas isso não é tão incômodo como a amiga dele não estudar na mesma faculdade que ele. O Lee é um personagem que ele nem sentido faz. Ele tem a personalidade comum dele e aí ele tem uns surtos completamente nada a ver, completamente doidos, que não condizem nem com a personalidade do personagem, nem com a construção dele até então. Esses surtos são só pra que a Elle tenha um impasse na história. Aí essa guria, ela decide que ela vai abraçar o mundo com as patinhas dela. Ela vai cuidar do irmão, ajudar o pai, fazer todas as paradas da lista de uma vida inteira em um verão só com o Lee, pra poder, tipo, se sentir menos culpada com o que ela tá fazendo. Vai trabalhar, vai pegar mais turnos, vai fazer tudo ao mesmo tempo. Como se a situação já não fosse do inferno, o Marco aparece de novo. E a Elle, por alguma razão, não me pergunta qual, ela decide que é de extrema importância manter a amizade dele. O cara que ela traiu o namorado publicamente, ela quer continuar sendo amiga dele. Isso é muito importante, gente. Ela não pode só manter uma distância dele em respeito ao namorado que perdoou a traição dela. Não. Óbvio que o Noah acha isso ruim, afinal, eles tinham um acordo que era o cara não voltar pra vida deles. E a Elle tem a pachorra de ficar brava, de achar ruim. Você também tem amigas? Amor, não é esse o problema. Não, o fato dele ser homem não é um problema. O problema é o fato de que você traiu o seu namorado com ele. E não é como se ela só quisesse conversar com o cara. Não, ela começa, tipo, a depender dele emocionalmente e pra favores também. Ela começa a pedir coisas pro cara pra ele ajudar ela com a lista incrível do Lee. Obviamente, o cara tá afim dela ainda. Não faz nem tanto tempo assim que aconteceu aquilo tudo, que ele tava lá literalmente pedindo pra ela largar o namorado pra ficar com ele. Não tem, sei lá, poucas semanas que isso aconteceu. Mas a Elle acha que não, que ele ajuda, move montanhas por ela, tá lá o tempo todo por ela, por amizade mesmo. A garota que passou em Harvard, ok? Como se essa trama horrorosa já não fosse horrorosa o suficiente, ainda tem essa tal de Linda, que é a nova namorada do pai da Elle, que é uma mulher meio estranha, tipo assim, ela é tão boazinha, que estranho, ela conhece a Elle e uma das primeiras coisas que ela fala pra garota é que ela quer conversar com ela sobre a mãe dela que morreu. Uma das primeiras coisas que ela fala é isso, é muito estranho. Aí o filme, pra trazer uma lição de vida, faz com que a Elle haja de forma mais infantil que o irmãozinho dela, que é uma criança. Ela simplesmente odeia a Linda logo de cara e chega ao ponto de falar pro pai dela que ele tá sendo egoísta por ter arrumado uma namorada. Apesar de que essa cena do pai dela dando bronca nela é muito gostosinha de assistir, ainda assim não faz sentido, é completamente natural um filho sentir ciúmes numa situação dessa quando a mãe faleceu e o pai arruma uma nova mulher. É natural que a filha se sinta insegura, então faria mais sentido o pai tentar conversar com ela ao invés de ignorar os sentimentos dela e quando ela explode, ele brigar com ela. E tipo, essa trama, ela é completamente estúpida na história. Eu não sei, eu acho que ela só existe pra completar todos os dramas de adolescente que faltaram no final. A trama inteira da nova namorada do pai dela cobre, sei lá, 7 minutos de filme. Aí o Noah acaba descobrindo que a Elle não tava em lista de espera porra nenhuma, que ela tinha sim sido aprovada pra ambas as universidades. E ele chega na conclusão de que a Elle acabou escolhendo entre ele e o Lee. E como um dos únicos personagens que realmente amadureceu na história, o Noah termina com a Elle, dizendo que, tipo, eu não quero ser responsável pelas suas decisões da sua vida, eu não quero isso nas minhas costas. É incrível como o gostosão tóxico da história evolui como ser humano mais do que a protagonista. Muito mais. Sozinho ele percebe que ele estava sendo tóxico, se esforça pra não ter mais ciúmes, tenta compreender a Elle em todos os aspectos possíveis, percebe que ela estava tomando decisões por causa de homens, bota um ponto final nisso, aprende a controlar os impulsos nervosos dele nas situações mais extremas possíveis. O filme deveria ser sobre ele. Aí, como eu falei, no final eles tentam consertar os erros dos 3 filmes inteiros em 10 minutinhos de filme. A mãe do Noah chega pra Elle e fala o óbvio. What your dream is, what you're passionate about, and then choose a school based on that. E ela sofre uma epifania. Ela nunca tinha pensado sobre isso antes. Eu tenho que ir pra faculdade pra estudar
algo que eu queira realmente trabalhar com isso. E não por causa do cara que eu gosto pra ficar com ele. Gente, um novo mundo se abriu diante de mim. Aí ela decide que ela quer estudar desenvolvimento de jogos. Por quê? Você me pergunta. Construção de personagem? Ela é criativa? Ela gosta de criar coisas? Não, ela gosta de jogar videogame. Eu acho que eles perceberam no final da história que eles não desenvolveram nenhum traço de personalidade pra garota, que ela literalmente não tem interesse em nada que não seja o amigo e o namorado. E eles ficaram com dificuldade de decidir um curso que ela pudesse fazer e pegaram a única coisa que ela gostava, que era jogar algumas paradinhas, pra justificar ela escolher esse curso. Aí lá na entrevista ela consegue passar dando uma ideia muito idiota, que é basicamente, e se existisse, sei lá, um competitivo de FIFA. Na verdade, se ela tivesse dito um competitivo de FIFA, ainda teria sido uma ideia melhor do que a que ela deu, porque ela literalmente engloba todos os fantasy sports, que basicamente são jogos de esportes, como futebol, basquete e tal. Existisse uma plataforma pra isso ser competitivo, mas ela não definiu qual fantasy sports, ela quis dizer todos. O que qualquer pessoa que entenda o mínimo de desenvolvimento de jogos chegaria na conclusão de que é algo estúpido e inviável. Mas o conselho bate palmas para ela, porque é ela. É assim que a vida dela funciona. No fim do filme, até o Lee e a namorada dele acabam se separando, porque a relação à distância se provou ser inviável por causa de Barraca do Beijo, porque não deu certo pra ela e pro Noah, não vai mais dar certo pra ninguém, impossível. Aí todo mundo se separa, cada um vai pra uma universidade diferente e 6 anos depois eles aparecem se reencontrando. Aí o Lee e a Rachel estão de volta juntos e vão se casar, sendo que sim, o melhor final teria sido ela não ficar com ele, porque ele se provou ser horroroso pra ela, não existe nenhuma razão pra essa mulher decidir voltar pra ele, nenhuma. Aí o Noah aparece, a Elle e ele ficam meio que flertando, combinam de dar um passeio de motoca por aí, e aí a gente tem essa cena no final que todo mundo tá comentando, que tem um chroma key maravilhoso, muito bem feito. Era pra ser uma referência ao primeiro filme, que o garoto não vira pra trás, porque ela pediu pra ele não virar pra trás. Mas dessa vez ele vira pra emocionar o coração das garotinhas que assistem o filme. Só que parece que ele morreu. Parece que ele tá indo pro além, assim, tipo, uma despedida. Ele tá entrando no paraíso, sabe? Então é isso, eu vi esses 3 filmes pra fazer esse roteiro e foi uma das coisas mais intermináveis que eu já fiz na minha vida. Parece que ainda tá acontecendo, parece que ainda não acabou. Sim, antes de qualquer coisa, eu quero avisar vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch. Então, quando sentirem minha falta, eu vou deixar o link do site roxinho aqui lá no fixado pra vocês me seguirem lá e poderem acompanhar as lives. Elas rolam geralmente no período da noite. Eu espero que vocês só tenham se entretido com isso aqui, que ninguém leve pro coração, nenhuma garotinha adolescente chateada, apesar de que eu acho difícil de não acontecer. Um grande beijo a todos e até a próxima!